Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira e vamos falar sobre Fluminense, né? Mais cedo já soltamos um vídeo aí sobre o pós-jogo de Atlético Mineiro 3, Fluminense 2. Trouxemos tudo sobre o que aconteceu na partida. E agora vamos falar sobre Lima, vamos falar sobre Renato Gaúcho, sobre Thiago Silva, muita coisa aí para a gente bater um papo. Então, fica até o final desse vídeo aí, vem com a gente. Voltamos em definitivo agora para falar sobre o Fluminense, né? Um dia ontem que não foi muito agradável, com mais uma derrota, mais uma atuação abaixo da média, mas vamos começar falando aí sobre alguns pontos importantes que foram trazidos pelo Renato na coletiva dele de ontem, né? Mas antes da gente começar, pedir para os amigos deixarem like, se inscreverem no canal se ainda não for inscritos e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo da gente, beleza? Começando falando sobre Lima, né? Um jogador que circulou na rede social, né? Esse é um momento que muita gente aproveita para chutar notícias, né? Aquela total falta de responsabilidade com a notícia e falando que o Diniz já tinha pedido a contratação do Lima, e, inclusive, né? O Lima tem 6 jogos no campeonato, então na teoria poderia ainda se transferir para outro clube. E aí falaram que o Lima não teria jogado porque estaria a caminho do Vasco, né? Sendo que ainda falta um mês para abrir a janela. Então, só que não, foi explicado. O Lima ele teve uma lesão de grau 1 no treinamento de sexta-feira. Então, Lima. Inclusive, o Renato explica que o Lima iria jogar na partida de ontem. Então a gente teria o Lima de titular contra o Atlético Mineiro. O meio-campo seria formado aí por Martinelli, Nonato e Lima. Isso baseado em tudo que como o Fluminense vinha jogando, como o Fluminense do Renato vinha jogando, né? Então, com o Lima fora, quem ganhou a posição foi o Bernal. E aí entramos com Bernal, Martinelli e Hércules. Então, mais uma vez, de uma maneira assim inexplicável, eu como torcedor tricolor tento entender o que o Lima acrescenta ao Fluminense. Né? Quando a gente fala de um time já limitado, com pouca criatividade, a gente ainda tem que aturar o Lima de titular do Fluminense. Né? E mais uma vez o destino ajudando, como sempre. Então, sempre quando a gente tem um jogador questionado, um jogador que vai mal, o destino age e faz com que esse cara tenha algum problema que possa não jogar, né? Então, mas fica aí o registro que Lima seria titular no jogo de ontem. Né? Isso diz muito sobre o Fluminense, meus amigos. O Renato ele fala também sobre Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto, né, que não tiveram. O Renato ele até entra no jogo, o Ganso nem isso, mas que são jogadores que não, de certa forma, não foram aproveitados ou pouco aproveitados ontem por causa do gramado sintético. Né? E o Renato fala que isso é perigoso para esses dois jogadores. Né? Então, meu amigo, perigoso é ver o Lima, o Renato. Perigoso é ver jogador ruim. Eu até entendi a escalação, concordei, inclusive, mas chega no momento que a gente está perdendo o jogo, meu amigo. A gente está perdendo o jogo. E o Renato ainda morre com uma substituição no bolso. É complicado, é difícil, né, gente? Algumas coisas é um pouco mais difícil. Vamos falar também sobre Thiago Silva. Acho que é algo importante para a gente trazer. O Thiago Silva ele dá uma entrevista muito forte na saída do jogo, né? Ele fala, abre aspas aí para o Thiago Silva, né? Pegar algumas frases ditas por ele. Ele diz que poderiam fazer melhor, óbvio, e que falta um pouco mais de caráter. Essa palavra foi a palavra-chave, né? Que pegou muito mal, inclusive, dentro do vestiário. Então ele fala que faltou um pouco de caráter e de luta, né?
Aí ele continua, ele fala que tem coisas que não pode expor e que serão resolvidas internamente, que eles estão em uma situação complicada e que as coisas não estão acontecendo, né? Então, o próprio Thiago Silva reconhecendo, né? Enquanto tem muita gente querendo, de repente, fantasiar, romantizar a situação do Fluminense, o Thiago Silva ele vem cobrar isso, né? Inclusive, é um dos poucos jogadores que a gente vê, de certa forma, indignado dentro de campo, cobrando, brigando, e mesmo assim tem torcedor que ainda fala mal. É complicado, né? E aí o Thiago depois vê, né, que a situação não pegou muito bem. O Thiago ele se retrata no seu Instagram e aí ele faz essa postagem aqui, né? E aí nessa postagem ele escreve: bastante chateado com a derrota de hoje, ontem no caso, me fiz confundir na entrevista pós-jogo ainda no gramado. Quero corrigir e deixar bem claro que caráter não falta para ninguém nesse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que atravessamos devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso. Então, o Thiago aí, após dada aquela mordida, dando essa soprada agora, né, para não piorar ainda mais o clima dentro do elenco, né? Então, agora a gente vai ter aí o Fluminense na próxima rodada enfrentando o Juventude e esses caras precisam mais do que nunca dar a resposta, começar a dar a resposta dentro de campo, né? Porque é isso que a gente espera, a gente não quer mais nada. A gente só quer a resposta, jogadores comprometidos, dedicados e que tratem o Fluminense da maneira como o Fluminense deveria ser tratado, tá? Então é isso, galera. Hoje não vou me aprofundar muito mais. Amanhã estamos de volta. Fiquem ligados que a gente está com bastante conteúdo aqui no Pitaco, seja através das lives, coisas importantes que a gente vem trazendo, vídeos todos os dias. Então é isso. Grande abraço para todos. Fiquem bem. Saudações colores. Ótima semana para vocês. Valeu.